Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Toscano e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Mergulhando na Improvisação, ok? Esse é o segundo episódio e eu vou abordar um assunto muito interessante que vai te ajudar a você mergulhar na improvisação, tá bom? Hoje nós vamos falar de ferramentas de interpretação. Isso mesmo, ferramentas de interpretação. Lembrando que todo esse conteúdo, ele é um conteúdo extra do meu curso, o Guitar Extreme, mas também eu estou disponibilizando para você aqui, ok? Eu separei aqui dois blocos interessantes para a gente abordar esse tema, né? O primeiro bloco aqui é o sotaque, que nós vamos falar hoje, né? Eu escolhi aqui três sotaques diferentes, né? O rock, o blues e o jazz, ok? Existem outros, né? E aqui estão as nossas ferramentas, tá certo? Os bends, slides, oitavas, pausas, double stops, link na mão e vibratos. Eu tenho certeza que você já até conhece essas técnicas, só que eu vou abordar isso de uma forma um pouquinho diferente, ok? Com um pensamento um pouquinho diferente. Eu tenho certeza que vai agregar muito para o seu conhecimento musical. Vamos começar falando sobre o sotaque, ok? Deixa eu pegar minha guitarra aqui. Quando nós estamos falando em sotaque, nós estamos falando do estilo musical. E sotaque, basicamente, é a forma de expressão do estilo. Por exemplo, vou dar um exemplo um pouco mais particular aqui. Se a gente perceber o Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem diversas regiões, não é verdade? Tem a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. E em cada região do Brasil, as pessoas elas falam português, claro, mas elas falam com um sotaque diferente, não é verdade? Então, se a gente notar o nordestino e o paulista falando, você vai perceber que tem uma diferença na forma de falar, né? E nos estilos musicais, isso acontece também. Quando nós estamos abordando o rock, blues e o jazz, nós precisamos entender a primeira coisa, antes de pensar em escalas, antes de pensar em arpejos, em soluções, nós precisamos entender o sotaque, ok? Nós precisamos sacar qual é a linguagem do estilo. Senão, você vai fazer uma farofa e vai ficar muito ruim, não vai combinar. Você pode até colocar as notas corretas, né? Porém, se você não ter esse sotaque, você vai dar uma viajada no estilo e você pode se complicar, ok? Então vamos lá. Aqui eu peguei aqui a célula basicamente a colcheia do rock, né? E eu coloquei alguns nomes aqui, eu mesmo, tá? Então o rock, eu coloquei duas colcheias aqui e eu chamei de sincado, ou seja, o rock ele é mais certinho, né? Ou seja, o rock ele é mais sincado. Ele é um estilo musical que as notas estão mais agrupadas em tempos mais corretos aqui, ok? Então é uma coisa interessante a gente observar o rock, a célula rítmica dele, o sotaque dele é mais sincado, mais certinho, ok? Claro, existem bandas que fogem um pouco disso, mas a maioria, a estrutura do rock é essa, é algo mais sincado mesmo. O blues, né? Ele é tercinado, né? Então, o que acontece? A tercina é uma quiáltera, né? Ou seja, significa a gente fazer 3 notas por tempo. Ok? Então, o blues, ele tem essa característica de ser tercinado, né? 2, 3. Ok? Ou seja, é a característica do estilo. Então, não tem como fazer blues sem isso daqui, né? Não tem como, faz parte do estilo. E o jazz, o sotaque do jazz, coisa mais básica do jazz, é o swing feel, né?
que basicamente é isso aqui, ó, uma semínima com uma colcheia aqui, né? Podemos até pensar aqui nessa célula que é uma semínima pontuada com uma colcheia, ok? Então o jazz, o sotaque do jazz é o sotaque do swing feel, não é nem do blues, nem do rock. Claro que você pode misturar em diversas situações, mas a estrutura do jazz de sotaque é o swing feel. Então, por exemplo, é isso aqui, ó. Ok? Então, se a gente notar, a gente vai perceber que o jazz ele tem essa ideia, né? Uma semínima pontuada com colcheia. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero passar para você é isso. Eu quero que você, antes de você começar a improvisar, antes de você começar a pensar em escalas, em frases, você tem que pensar no sotaque do estilo que você está improvisando, senão você pode fazer uma bagunça, ok? Então é muito importante, até nesse caso, você ser conservador. Claro, é difícil você dominar vários estilos musicais. Sempre vai ter um estilo que vai ser a sua praia, mas é importante você estudar os estilos musicais, não é verdade? Então, por exemplo, jazz, eu não sou um guitarrista de jazz, mas eu estudo jazz. Por quê? Porque tem elementos que são riquíssimos para o meu estilo musical, ok? Então, é muito importante você estudar esses estilos e esses sotaques, né? Então, vamos fazer um resumo do sotaque para a gente caminhar com as ferramentas de interpretação, ok? Inclusive, dá para fazer uma série só sobre sotaque aqui. Se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários que a gente pode providenciar, tá bom? Então, vamos lá. Então, só recapitulando aqui o sotaque, o rock, vamos chamar o rock de sincado, né? O blues, tercinado. E o jazz com swing feel. Ok? Então, é importante você sacar esse sotaque. E aí é importante você aplicar as ferramentas que nós vamos ver aqui e as escalas, ok? Uma dica legal, você pode pegar o quê? Pega uma escala maior aqui, ó, para você treinar só esse sotaque. Eu já vou deixar como exercício, tá bom? Então, por exemplo, pega a escala de Lá menor aqui, ó. É óleo, certo? E tenta tocar essa escala pensando nisso aqui. Okay? Pensando no sincado, no tercinado e no swing feel. Pensar na rítmica é importante para a improvisação, tá bom? Muito bem. Bom, agora pensando nas ferramentas, né? Eu trouxe sotaque porque eu acho que é muito importante. Agora vamos entrar nas ferramentas, né? Por exemplo, eu coloquei aqui bends, slides, oitavas, pausas, double stops, link na mão e vibratos. Começando por bends aqui, é muito difícil você ver um guitarrista de jazz aplicar no jazz bends, vibratos exagerados. É muito difícil, mas nós estamos falando de arte, né? Então, por exemplo, eu já tive professores que, às vezes, quando eu dava um vibrato um pouquinho mais acentuado, ele já não gostava. Ele falava, no jazz não existe esse tipo de vibrato. Beleza, se a gente observar a estrutura, é verdade, mas nós estamos falando de arte, nós estamos falando de interpretação. Isso daqui é ferramentas de interpretação, como você vai interpretar aquela nota, tá certo? Então vamos lá, pensando nos bends, que aqui nós vamos usar bastante no rock e no blues, nós temos os bends eu coloquei aqui bends de meio tom, de um tom e meio e 2 tons, ok? Eu acredito que é importante você estudar o bend pensando nesses tons aqui. Então, por exemplo, o bend de meio tom é o bend mais curto, né? A partir do intervalo de partida. Ele vai andar um semitom. Então, por exemplo, só recapitulando, vamos pensar aqui, ó, na nota Ré, certo? Se eu quiser dar um bend de meio tom, eu tenho que atingir a nota Mi bemol aqui, né? Certo? Então, quando eu levantar a corda, né? Eu tenho que escutar essa nota. Ok? Isso é um bend, é você levantar a corda. Ok? Claro, é importante o uso do
polegar aqui, né? Se você quer melhorar os seus bends, é muito importante você pensar no polegar, porque se você esconder o polegar aqui atrás, ó, você até consegue, a gente consegue. Porém, você não tem uma segurança, né? O polegar aqui em cima. O grande lance do bend é não desafinar, ou seja, você tentar alcançar uma nota e você não conseguir, realmente vai ficar complicado. Ok? Beleza. Bend de um tom. Normalmente, dentro de um improviso, nós aplicamos sempre mais bend de meio tom e bend de um tom. Então, no bend de um tom, pensando aqui no Ré, eu tenho que alcançar essa nota, a nota Mi. Um tom acima, certo? Então, ó, vamos lá. Estou escutando Mi aqui. Levantei a corda, ouvi a nota Mi. 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 Ok? Bacana. Ok, normalmente isso daqui, ó, é muito usual. Acredito que você já sabe fazer isso. Agora, bends de um tom e meio e 2 tons, aí complica. Aí vai complicar muito, muito mesmo a sua vida. Por quê? Não é em toda a região do braço que vai ser fácil a gente aplicar isso daqui. E também, claro, que isso influencia do calibre da sua corda, né? Se você usa uma corda um pouquinho mais pesada, 0,11, por exemplo, vai ser muito difícil você alcançar esses bends se você pegar uma região um pouco complicada. Então eu sugiro que você estude bends de um tom e meio e de 2 tons em uma região um pouco mais confortável, tá bom? Para você começar. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma região pensando na pentatônica, vai. O quinto desenho da pentatônica, né? Certo? Peguei a nota Dó aqui. E eu quero dar um bend de um tom e meio. Eu tenho que escutar a nota Mi bemol. Certo? Um tom e meio, Dó, Mi bemol. Então é muito importante. Um tom e meio, é importante você tocar essa nota aqui, ó. E você gravar o som dela, ó. Você viu que eu acertei a nota, né? Ok? Então, a sacada desse um bend de um tom e meio é muito legal. Por quê? Porque você foge do normal, da normalidade. Então você está no link aqui, ó. Bacana de você fazer isso é que você vai diferenciar, ou seja, você vai ter um fraseado diferente, né? E é aquilo, eu sempre falo isso para os meus alunos, se você pensa diferente, você soa diferente. Só que não adianta só pensar diferente. Você precisa treinar diferente, você precisa estudar diferente, ok? Você vê que não tem backing track, não tem nada aqui. Eu estou só olhando as técnicas, prestando atenção, tentando montar alguma coisa, né? Para aplicar essas técnicas, ok? Então, a improvisação, quando aperta o play lá, cara, ou quando você está numa jam, ou você está tocando, não tem como você estudar isso, tem que ser natural. Só que esse estudo tem que ser dentro da sua casa, tem que ser no seu... Agora, essas coisas que nós estamos vendo aqui tem que fazer parte da sua rotina de estudos, para ser normal, para não ser nada de outro mundo, ok? Ou seja, você precisa ter bastante confiança para aplicar isso daqui, tá bom? Bends de 2 tons, encrenca, né? Por quê? Pensando no Dó aqui, ó, eu tenho que chegar nessa nota aqui, ó, na nota Mi. Ou seja, a gente percebe que dar um bend de 2 tons é outra parada, é muito mais complicado, né? Porque exige muita força na sua mão que você está levantando a corda. Então, super importante você fazer isso, mas requer treino. O mais comum é a gente notar isso aqui, ó, bend de meio e bend de um tom. Isso é normal.
Agora, bends de um tom e meio e de 2 tons não é tão usuais. E aí tem uma sacada legal, porque se você começa a aplicar isso daqui no seu fraseado, você começa a ter outras frases, outras ideias. Isso vai agregar bastante no seu improviso, nos seus solos e nos seus arranjos, ok? Então, o que é importante a gente notar aqui, nos bends, é tentar sair da normalidade, ok? E às vezes eu vejo isso, eu vejo alunos que se contentam com pouco, ou seja, só sabe dar bend de meio tom de um tom, até sabe dar um bend de um tom e meio e 2 tons, só que não se arrisca, não treina, não se esforça. Ah, dói muito a minha mão. É verdade, dói, mas, cara, faz parte do treino. Se está doendo muito é porque você não é acostumado a fazer. Claro que eu sugiro que você comece com calibre pelo menos 0,10, 0,9, para ser um pouco mais confortável. E claro, escolha uma região tranquila. Imagina você dar bend de 2 tons aqui, ó. Pô, cara, vai ser quase impossível, né? Mas a internet tá aí, eu não vou duvidar de nada, né? Ok? Mas é importante você tentar pensar fora da caixa, ok? Então nessa série, mergulhando na improvisação, eu quero fazer você pensar, eu quero que você raciocine e você pense diferente para você soar diferente, tá bom? Então nos bends aqui, tente aplicar o bend de um tom e meio e 2 tons. A grande sacada disso daqui é isso daqui, um tom e meio e 2 tons. Ok? Bacana. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o slide, né? O slide nada mais é do que um deslize, né? Para você chegar na nota alvo. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero chegar nessa nota aqui, ó, que é a nota Ré. O slide seria isso aqui, ó. Ou, né? Do grave para o agudo e do agudo para o grave. Muito simples, muito fácil e muito bacana. Então, às vezes, se você já começa uma frase melódica, né, um pouco mais lenta, é muito legal você já começar com slide. Por exemplo, eu vou fazer essa frase aqui sem o slide. Agora com o slide. Olha que legal, né? Dá mais pegada. A guitarra, ela tem essa característica, né? As melodias tem que ser bem marcantes, né? E essa questão de ser marcante, isso está construindo uma pegada do guitarrista, né? Tem um guitarrista que eu gosto bastante, é o Greg Hall. Pelo menos a sacada do slide dele, eu acho fenomenal. Ele é um cara que ele abusa bastante. Sugiro que você pesquise esse cara, tá? O Greg Hall. Ele é top nos slides, né? Assim como o Jeff Beck também, né? Os guitarristas de blues também gostam de usar bastante slide, né? Então é uma técnica muito interessante, muito fácil e às vezes até desprezada. A pessoa acha que não é importante, né? A mesma frase agora do agudo para o grave. Ó. Grave pro agudo. Ok? Isso vai te ajudar a deixar o seu fraseado com mais pegada, ok? Então é importante você utilizar o slide, ok? Bacana. Oitavas, ok? Vamos falar sobre as oitavas. Oitavas, o que é oitava? Oitava é um intervalo, né? Entre a tônica e a mesma tônica, só que uma oitava acima. Por isso que é oitava. Ok? Então, a sacada das oitavas aqui, ó, você pode utilizar o slide aqui, nos 3 estilos aqui que eu escolhi, você pode utilizar à vontade, ok? As oitavas, pô, isso aqui já é muito legal, né? Então, por exemplo, você começa a tocar
seu improviso está sempre a mesma coisa, se você pensa que tem que aprender novas escalas para improvisar, eu sugiro que você aplique essas ideias aqui, tente rever esses conceitos, se você está utilizando isso daqui. Ah, mas eu sei fazer isso, oitavas, slides e bends. Mas você está usando da forma correta? Você está tentando ser diferente? Você está tentando explorar? Será? Eu peguei aqui, ó, eu tenho o Ré e eu tenho o Ré oitavado. Olha que legal no blues, vai. Ok? No jazz também você pode utilizar bastante, né? É normal a gente tocar sempre nessa digitação aqui, né? Ó, nesse ângulo geométrico aqui. Mas nós podemos tocar assim também, ó. Ó, bem. Muito legal. Olha que legal. E coloquei o slide. Ok? E tá vendo? Você percebeu? É assim que nós conseguimos criar frases, links e ideias diferentes. É pensando diferente, né? E se você tem um backing track, ou já ouvindo aqui, já colocando, você não vai pensar. Você tem que estudar, você tem que olhar, pegar uma ideia e tentar aplicar. Pegou uma ideia, pegou essa sacada aqui, ó, das oitavas. Tente fazer frases, tente criar links e colocar, claro, depois com backing track, nos seus improvisos, nas suas frases, ok? Vou trocar a bateria da câmera agora, que ela está descarregando. Daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as pausas. As pausas é algo importantíssimo. As pausas têm a mesma importância das notas, ok? Então, pode parecer um pouco estranho falar isso, mas é verdade. Vou dar um exemplo para você. Você já conversou com alguém que fala sem parar? Não sei, de repente sua esposa? Você já falou assim? Já conversou com alguém assim que não deixa você falar? Por exemplo, imagina se eu explicasse essa aula assim: oi, tudo bem? Oi, eu sou o Thiago Toscano e nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas da improvisação, né? Ou ferramentas da interpretação. Nós vamos ver os sotaques. Tem rock, blues, jazz, syncado, tercinado, swing feel. Vamos falar sobre os bends, slides, oitavas. O que acontece? Vira uma bagunça. Você não consegue se concentrar em nada. Você não consegue entender nada. Na música, às vezes acontece isso. E principalmente em cima dos fritadores. Por quê? Porque só frita. Não tem uma frase marcante, né? Fica tocando, fica fazendo muita informação às vezes, né? E não consegue respeitar a música. Isso realmente atrapalha. E eu vou ser bem sincero, eu sou do lance, eu gosto desse lance mais shred também. Mas é importante você ser educado. E as pausas podem te ajudar a você ser mais musical, né? E para você que está começando, você já vai começar de um formato correto, ok? Então, sempre que eu falei logo no começo da nossa aula sobre o sotaque, né? Então, tipo assim, eu estou pensando em células ali. E nas pausas é importante você pensar em células também. Então, por exemplo, você pode pensar, vamos supor, eu tenho essa frase aqui, ó. Você entendeu? Eu fiz a frase e depois, ó. Você percebeu? Então é importante você pensar em pausas longas, pausas curtas, medianas, né?
porque isso vai enriquecer seu fraseado, né? Imagina se eu fazer uma frase assim, ó. Agora eu vou fazer essa frase sem parar. Você percebeu que já ficou um pouco mais enjoativo. Por quê? Fica um ciclo de repetição de notas e o nosso cérebro não consegue guardar nada. Ok? Então, se eu utilizo a velocidade como ferramenta, que é bacana também, eu preciso estudar e perceber as pausas. Ok? Então, pense nas pausas. É algo muito simples de fazer, é você não tocar. Não tem muito o que falar sobre as pausas. Mas é importante você pensar, ok? Pausa é você parar, ok? Beleza. Vamos continuar. Aqui eu falei sobre, o próximo item é o double stops. Que seria basicamente a gente tocar duas notas ao mesmo tempo, né? O double stop é uma técnica legal para você sair um pouco do comodismo de tocar uma nota ao mesmo tempo. Então, o double stop basicamente é você tocar duas notas ao mesmo tempo. Né? Muito legal. Peguei a penta menor 6 aqui, ó. Então é legal. Você pode colocar isso em qualquer escala, mas as pentatônicas ficam bem marcantes, né? Link na mão. Vamos lá, né? O link na mão, cara, é o quê? É um tópico importante. Todo guitarrista, ele estuda e ele tem frases pré-prontas. Isso você pode ter certeza. Pensando em diferentes estilos musicais, nós temos links para o rock, para o blues e para o jazz, que são marcantes, né? Então, se você não estuda licks, né, se você não tem um repertório de frases, que pode ser frases suas ou frases de músicos, né, de guitarristas ou de instrumentistas, que normalmente a gente não precisa estudar só guitarrista, a gente pode estudar todos os grandes improvisadores, né? Estamos falando em improvisação, o instrumento pouco importa, né? O instrumento são as mesmas notas, né? Então é importante você ouvir, né, os grandes improvisadores, né? Por exemplo, eu vou dar um fora da caixa aqui, saindo dessa leva de guitarristas. O Joe Contrain é um cara malucão, doido da cabeça, mas muito legal de se ouvir. Miles Davis, para mim, um dos gênios, né? O Miles, para mim, é um dos maiores, assim, né? Joey Pass também, né? Que é um showman que ele toca sozinho, apesar que eu já estou voltando aí para os guitarristas, mas tudo bem. Escute Miles Davis e Joe Contrain que você vai ver o que eu estou falando. Os caras são ótimos, né? Fenomenais. Então, a questão de links é importante. Você pode estudar, pegar frases de instrumentistas e tentar fazer os seus links. Se você não tem um repertório de licks, fica complicado. Ok? Então, por exemplo, o que seria do blues sem isso daqui, né? Ó? O Chuck Berry, né? Ó? Double stop, ó, só voltando aqui. Ok? Então, voltando para o assunto, é importante você estudar links. Jazz. Manjadão demais, mas é importante fazer. E daqui a pouco eu vou explicar para você por quê.
outro de jazz. Né? Não tem como você... Com certeza você já ouviu isso daqui. Por quê? Porque é manjado. É um link mesmo. Né? É importante você ter um link na mão. Não só para você tocar o estilo, mas também para você pensar. Porque quando nós estamos improvisando, a gente tem que pensar na música. E às vezes dá um branco mesmo. É aí que entra o link, cara. Então, por exemplo, por enquanto que eu tô aqui, ó, vamos lá. Eu tô pensando nisso daqui, ó. Essa segunda frase, antes, quando eu estava tocando aquele primeiro link, eu já estava pensando em fazer ela. Aí que é a sacada do link. Não só para você estar no estilo, né? E os outros músicos, pô, olha, tu colocou o link ali de jazz, já escutei isso. Você cria empatia para quem está ouvindo. Se você faz um link certo no momento certo, você vai criar empatia nas pessoas. Então, por exemplo, e você está pensando o que você vai fazer depois. Deu branco? Pô, cara, eu vou aplicar um link agora. Porém, quando você estiver aplicando o link, que você não vai pensar, você não está improvisando, já são frases pré-prontas, você está pensando lá na frente. Eu sempre falo isso no nosso curso de teoria. Que o olho do músico, ele sempre tem que ser para frente. A gente está lendo a partitura, a gente tem aquele compasso, né? E às vezes o aluno ele se concentra só naquele compasso. Não, você ganhou aquele primeiro compasso, você já tem que olhar na frente. Aqui acontece a mesma coisa. Inclusive, falando com o link na mão, eu estou lançando, não sei se de repente nesse momento que você está vendo esse vídeo já tá liberado, mas eu criei um audiobook muito legal, muito bacana. Se você é guitarrista, se você é aluno meu do Guitar Extreme, eu sugiro que você adquira esse audiobook, esse método, né? Porque ele é sobre os modos gregos, né? Então, além de você, olha que bacana, além de você se aprofundar nos modos gregos, você vai ter a possibilidade de estudar de mais de 80 licks que eu criei lá, né? Pegar tá um pouco meio rock and roll, mas está muito legal mesmo, né? Então, eu não sei se de repente vai estar disponível já, porque eu acabei de gravar as frases e a gente está fazendo a edição junto com a galera aqui. Mas se estiver disponível, com certeza vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu sugiro, link na mão, lá tem 86 links, muito legais, umas ideias bem bacanas, bem legais mesmo, que vai te ajudar a desenvolver, não só a parte de você ter esses links, mas também para você melhorar a sua parte técnica, ok? Para você melhorar as palhetadas alternadas, os sweeps, os bends, os vibratos, os tappings também. Eu fui bem abusado, viu? Você vai conferir lá essas frases. E se você é aluno do Guitar Extreme, você tem um desconto especial, ok? Perfeito. Então, é importante ter os links na mão. Vibratos. Muito bem. Os vibratos, basicamente, são vibrações, né? O próprio nome ele já fala. Então, é muito importante você colocar sempre o vibrato. É mais usado, na realidade, né? O vibrato é mais usado no final da frase, né? Ó. Uma frase sem vibrato. No jazz já rola isso aqui. Agora, se você for colocar no rock, imagine isso no blues. O cara vai falar, o guitarrista ali não tem pegada. No rock também. Olha a diferença com o vibrato. O cara que eu gosto bastante dos vibratos é o Malmsteen, né? Se você observar, não é só palhetada ali, não. Você tem uns vibratos nervosos, os bends também, né? É que o problema é que a gente só enxerga a velocidade. A gente só quer enxergar a fritação e a gente não se atenta aos detalhes. E os detalhes fazem toda a diferença. Se você tirar os bends e os vibratos do Malmsteen, vai ficar uma coisa chata. Vai ficar horrível. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Se você vê o Paul Gilbert, tira os vibratos e os bends do Paul Gilbert.
Tira os vibratos e os bends do Stevie Vai, do Satriani. Vai ficar horrível. Eu quero que você preste atenção nisso, no básico, no trivial. Porque é isso daqui que vai fazer com que você tenha uma técnica diferenciada, um pensamento diferenciado. Ok? A questão técnica, nós estamos falando de ferramentas de interpretação. Para interpretar as notas, né? Tudo aqui foi para interpretar uma nota só. Utilizamos bends, slides, oitavas, pausas, dub stops, link na mão e vibratos. Né? Para a gente interpretar como que a gente vai tocar aquilo. A nota ela está aqui, ela existe. Ó. Tá, mas como que eu vou interpretar isso? Eu posso interpretar com bend, eu posso interpretar com oitava, eu posso interpretar com dub stop, com slide. Isso daqui é muito importante. Ok? Então eu quero que você estude essa aula, eu quero que você escreva, né, todos esses elementos aqui e não só escrever, né? Quando eu falo escrever é você anotar e você aplicar, ok? Tente pensar diferente, aplique tudo que nós abordamos aqui, ok? Básico, mas extremamente importante, ok? Bom, espero ter contribuído mais uma vez para o seu desenvolvimento musical. A série não vai parar, né? Esse aqui é o nosso segundo episódio. Daqui a pouco vai ter um terceiro aí muito legal, que já está pronto, só falta gravar. E eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento musical. Se você tem alguma dica, dúvidas ou sugestões, por favor, deixe aqui nos comentários. Você pode me procurar nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de te responder e de te dar uma atenção aí, ok? É isso aí, galera. Forte abraço e fique com Deus.